bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kelly, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo e ao canal Kelly Almed. E hoje eu quero contar para vocês coisas que eu já consegui com a lei da atração. Mas antes de entrar no tema, eu quero pedir para quem ainda não deixou o like, que já deixa o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. No final do vídeo, se você não gostar, você pode tirar o seu like, não tem problema nenhum. Também aproveita e já se inscreve no canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo e ao final do vídeo deixa o seu comentário. Coisas que eu consegui com a lei da atração. Foram muitas coisas, mas eu quero contar aqui as que eu lembrar hoje, né? As que vierem à minha mente, as que me marcaram mais, porque a gente ao longo da vida vai cocriando várias coisas, consciente e conscientemente. As que eu recordar hoje, que eu cocriei conscientemente, eu vou contar aqui pra vocês, tá bom? E a primeira delas foi uma coisa que eu cocriei inconscientemente quando eu era criança, eu devia ter o quê? Uns 8 anos de idade, que foi um livro, gente. Um livro religioso, tá? Mas na época eu não ligava se era religioso, se não era, de que religião que era. Eu sei que aquele livro me chamou muita atenção. Era um livro de uma amiguinha minha da escola, que ela era de uma certa religião, a família dela era dessa religião. E aí, uma vez ela me mostrou, ela foi na minha casa e levou um livro que me deixou encantada, que era um livro que falava muito de paraíso, qual que era o futuro das pessoas, qual que seria o futuro de nós seres humanos, caso a gente seguisse determinadas coisas que a religião impunha. E aquele livro era simplesmente encantador, gente, porque pensa, prometia o paraíso pra gente, e lá tinha desenhos de animais, pessoas brincando com animais selvagens, leões, leoas, crianças brincando com coelhinho, vários tipos de animais selvagens, assim, totalmente pacíficos com os seres humanos, cachoeira, árvores, jardins, flores, plantas. Eu acho que alguns de vocês já podem aí estar até imaginando, ou até acertando que livro que era. Se você sabe ou imagina qual livro era esse, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Porque é um livro que eu acho que até hoje é muito popular entre as pessoas dessa religião. Eu não vou citar aqui, né, porque não é o intuito do vídeo e eu respeito todas as opiniões e todas as religiões. Então eu tava brincando com essa amiga, fiquei encantada com o livro, mas teve uma hora que ela teve que ir embora e o livro ela levou pra casa dela. Claro, eu fiquei tristinha, mas aí depois à noite eu comecei a pensar no livro, porque eu fiquei encantada. Pensa numa criança que ficou apaixonada. E aí eu comecei a querer aquele livro, comecei a desejar, colocar foco e atenção no livro. O que é que eu fazia? Eu ficava pensando no livro, eu sentia a textura da capa, o cheirinho do livro, eu relembrava como eram as imagens de tanta vontade que eu estava. É lógico que eu ainda não sabia que eu estava cocriando. Qual não foi a minha surpresa quando em um final de semana, não passou muito tempo, tá? Mas em um final de semana depois que isso aconteceu, e eu todo dia ali pensando no livro, naquela vontade de ter o livro, chega uma tia muito querida, ela levou exatamente o mesmo livro pra mim de presente. Em nenhum momento eu contei pra ninguém, eu não contei pra minha mãe, não contei pro meu pai, para nenhum dos meus tios, muito menos para essa tia, porque ela morava longe. E nesse fim de semana ela veio visitar a gente e ela trouxe para mim de presente o mesmo livro. Gente, pensa numa criança feliz, encantada, assim, eu fiquei simplesmente em êxtase. Claro que eu não pensei em lei da atração, nada disso, eu só agradeci muito e guardei aquele livro por muitos anos. Hoje eu não tenho mais, né, nem sei que fim levou, mas foi aí uma cocriação maravilhosa que me deixou muito feliz. Uma outra coisa que eu cocriei, aí eu já era adulta, foi uma casa que eu pagava aluguel e aí eu sempre quis morar nessa casa, mas assim, eu não tinha ansiedade, eu não tinha assim desespero, eu só sei que eu morava numa casa e toda vez que eu passava em frente a essa outra casa, eu pensava, eu ainda vou morar aí. Era uma casa de aluguel e eu pensava assim, quando essa casa estiver vaga, eu vou morar nela, eu só tenho certeza disso, eu vou morar nessa casa. Eu ainda não conhecia a lei da atração, tá? Mas eu só sei que toda vez que eu passava em frente, eu olhava, eu admirava, nossa, que sobrado bonito, eu vou morar aí, eu tenho certeza que essa casa ainda vai ser a minha, né, meu lar, ainda vai ser minha moradia. E aí, teve uma época que a casa que eu morava, o dono pediu, e aí eu fui procurar casas para alugar. E qual casa estava vaga, gente? Qual casa que estava lá disponível? Essa casa, esse sobrado. E aí eu entrei em contato com a imobiliária, consegui alugar, consegui toda a documentação com facilidade e morei lá durante 3 anos. E foi morando nessa casa que eu conheci a lei da atração, que eu tive acesso ao DVD, né, com o documentário Segredo, e foi aí que eu comecei a viver a lei da atração.
de forma consciente. Só, gente, que essa casa era de aluguel e eu tinha muita vontade de ter um terreno, né? Em nenhum momento eu falei pro universo, olha, universo, eu quero morar nessa casa, mas eu quero que ela seja minha casa própria. Não, eu queria morar lá. E de uma forma ou de outra eu consegui morar lá. E aí, a partir do momento que eu comecei a desejar esse terreno, demorou bastante, porque eu tinha muita crença que era muito difícil, que precisava de muito dinheiro, que eu ia demorar muito para conseguir pagar. Mas eu consegui, tá? Eu fui trabalhar num lugar onde eu consegui um empréstimo com muita facilidade sendo funcionária pública, e aí eu consegui o empréstimo e comprei o terreno. Então uma coisa foi levando a outra, é por isso que eu falo, não necessariamente você vai direto para aquele seu desejo, não necessariamente vai ser assim, pum, de uma vez. Pode acontecer, mas normalmente o universo ele nos leva a caminhos, situações e pessoas que vão fazer aquele desejo chegar até você. Então primeiro eu consegui alugar uma casa, depois eu comprei o terreno, uma coisa foi levando a outra. Então, normalmente, muitas vezes é assim que acontece, tá? Nada impede de você cocriar a sua casa assim de uma vez. Uma outra coisa também que eu consegui com a lei da atração foi o meu carro. Eu me via desde sempre dirigindo. Eu sempre gostei muito de dirigir. Eu não tinha assim um carro específico, nem quando eu ia comprar um carro, mas eu queria muito aprender a dirigir. E aí eu me inscrevi na autoescola, na época eu não tinha condição nenhuma de comprar um carro, nem sabia como eu poderia fazer para criar um carro, manifestar um carro na minha vida. Mas o que eu fiz? Eu fui lá e me inscrevi na autoescola e as pessoas falavam assim, nossa, para que você vai tirar a habilitação agora se você não vai comprar carro? Você não tem dinheiro para comprar um carro agora? Ninguém vai deixar você dirigir o carro? Eu falava, não importa, não interessa. Para mim o que interessa é que eu quero ter essa sensação de dirigir, eu quero ter esse sentimento de dirigir, porque assim, eu já comentei aqui que eu sou apaixonada por direção, modéstia à parte, dirijo muito bem e eu adoro dirigir. É o momento que eu estou ali me realizando, não importa onde eu estou indo, se tem trânsito, se é estrada de terra, se é asfalto, não importa. Eu me realizo quando estou dirigindo. E aí, a partir do momento que eu me inscrevi na autoescola, cada aula para mim era assim, uma coisa esplêndida, era uma coisa esplendorosa que eu amava fazer. E aí eu comecei a cocriar o carro. Falei, não, agora eu quero tal carro. Né, já tenho habilitação e eu me via dirigindo desde sempre, mesmo antes de eu tirar a minha habilitação, eu me via dirigindo quando eu andava de ônibus, eu fingia que eu estava dirigindo o meu carro. Quando o motorista virava o volante para a esquerda, eu virava para a esquerda. Quando ele virava para a direita, eu virava o meu volante imaginário para a direita. Quando ele freava, o meu pezinho estava ali, ó, no meu freio imaginário. Acelerava, meu pezinho estava lá no acelerador. Gente, é claro que eu fazia isso disfarçadamente, né? Senão a pessoa ia achar que eu sou louca. Mas eu fazia isso desde a minha adolescência, sem saber que eu estava cocriando aí o meu carro. Então foi assim que eu consegui manifestar. Dirigindo o meu carro mesmo antes dele chegar. Indo tirar minha habilitação mesmo sem saber quando eu ia conseguir comprar o carro. E é assim que a gente manifesta qualquer coisa. Vai fazendo o que é necessário fazer, o que tiver ao seu alcance, tendo a certeza que aquilo vai chegar até você em algum momento. Uma cocriação recente foi o meu cachorrinho Astro, tá? O meu cachorrinho maltês, que antigamente eu tinha a crença que só tinha quem tinha muito dinheiro, quem era rico podia comprar um cachorrinho desse. E eu cocriei o meu cachorrinho recentemente, tá? Vou deixar aqui a fotinho dele. Também tem um vídeo aqui no canal que explica certinho como eu cocriei o Astro, tá? Apresentando ele pra vocês, quais foram os passos que eu fiz. Posso deixar aqui nos cards para que vocês assistam depois, tá? Não vou entrar em detalhes aqui porque já tem um vídeo sobre isso. Outra cocriação que eu fiz, que é uma das que eu sou mais apaixonada, das que eu conto com maior orgulho, todas eu tenho orgulho, mas essa é uma das que me deixou assim mais encantada, que foi a minha cirurgia de prótese de silicone. Como é que eu cocriei? Eu cocriei ele fingindo que eu tinha. Eu sempre tive, assim, seios muito pequenos, era muito magrinha, e o que eu fazia? Eu colocava coisas no meu sutiã pra fingir que eu tinha seios grandes, eu colocava ali enchimento, né? Já falei em outro vídeo também mais detalhes como foi. Mas eu colocava enchimento não na rua, né? Mas em casa eu colocava, e aí eu comprava sutiã grande, porque eu já me sentia peituda, eu colocava aqueles enchimentos, né? Saía desfilando pela casa me achando. Então tudo é sentimento. E foi aí que eu consegui 14 anos depois, demorou bastante. Por isso que eu falo, não coloque tempo, pode ser rápido como pode ser demorado, tudo vai depender da sua fé. Demorou 14 anos, mas eu consegui cocriar minha prótese de silicone, consegui fazer no particular.
consegui pagar à vista, consegui fazer com um médico muito bom, um dos melhores médicos aqui da região, no hospital muito bom, e hoje eu tô aí com esse sonho realizado, já fazem 2 anos. Então, se você também tem esse desejo, não duvide, faça como eu fiz, haja como se você já tivesse conseguido a sua cirurgia. Entre nos grupos de cirurgia, converse com pessoas que já fizeram, vai se preparando porque o seu dia vai chegar. Uma outra coisa que eu também cocriei, que para muita gente pode ser bobeira, mas para mim era importante na época, né? Na época que eu trabalhava em hospital, e aí eu trabalhava num lugar assim perigoso. Teve uma época que eu trabalhava num lugar que é aqui no centro de São Paulo, que tem muito ladrão, né? Muita gente que assalta na rua, e não necessariamente os moradores de rua, tá? Tinha os moradores de rua, mas também tinha os ladrões. Que acontecia muito ali, enfim, tinha muito assalto. E eu tinha muito medo de ser assaltada, né? E aí o que acontece? Eu falei assim, não, tá difícil pra mim ir todo dia daqui até o metrô, que era um pouquinho longe. E eu pensei, eu podia conseguir carona, por que não? Eu não pensava em criar o carro ainda, tá? Pra mim era mais fácil conseguir carona, e o universo dá aquilo que você acha que é possível. E aí eu comecei a todo dia me ver entrando em algum daqueles carros, no carro dos outros funcionários. O que eu fazia? Eu saía e eu pegava levemente na maçaneta dos carros para ninguém perceber. Aí eu colocava a mão na maçaneta e fingia que eu estava entrando no carro. Só que em vez de entrar no banco do motorista, eu entrava no banco do carona. Depois de mais ou menos uma semana fazendo isso, uma colega minha de trabalho chegou em mim e falou: Kelly, todo dia eu pego carona com a fulana de tal. Por que você não vai com a gente, já que você vai para o mesmo lugar? É caminho. E aí eu falei, uhul, consegui, obrigado universo. É claro que na hora eu aceitei, né? E comecei a pegar carona com essa pessoa, não até o metrô perto do meu trabalho, mas até o metrô perto da minha casa. Então eu consegui manifestar a carona de uma forma melhor ainda do que eu imaginei. E aí apareceu também outra carona com outra pessoa que também vinha pra cá. E aí eu tinha 2 opções de carona todos os dias. Nunca mais eu precisei andar e me sentir exposta, me expor aos riscos e ficar com medo de ir andando do meu trabalho até o metrô. Isso me ajudou também a chegar em casa mais rápido, menos cansada, e melhorou até minha qualidade de vida. Aí eu pensei, não, se eu posso cocriar carona, por que não cocriar o meu carro? E aí foi quando eu coloquei o carro que eu queria, a marca, o tamanho, a cor, e aí eu consegui manifestar, tá bom? Então quer dizer, tudo depende do quanto você se sente capaz, de quanto você sente que aquilo é possível na sua vida. Quando eu achei que eu era capaz de conseguir só carona, eu consegui a carona e já fiquei feliz e agradecida com isso. Quando eu me senti capaz de cocriar o meu carro, tudo aquilo que eu tinha cocriado lá atrás, fingindo que eu estava dirigindo, finalmente se manifestou na minha vida. Então, gente, foram muitas coisas que se eu for ficar falando aqui, o vídeo vai ficar muito longo, tá? E fora coisas pequenas que eu consegui cocriar. Por exemplo, achar dinheiro na rua, achar dinheiro no transporte público, ver a borboleta azul aí, que tem a técnica da borboleta azul, que eu também vou deixar aqui no cards para quem não conhece. Encontrar pessoas, simplesmente visualizar a pessoa. Daqui a alguns poucos dias eu encontrava a pessoa na rua, ou simplesmente via de longe a pessoa, pessoas que eu não via há muito tempo. Rosa vermelha também, eu já me visualizei recebendo rosa vermelha e ganhei rosa vermelha de uma forma muito inesperada. Enfim, gente, tudo é possível. Tanto coisas pequenas quanto coisas grandes, coisas que às vezes vêm rápido, às vezes demoram um pouco mais, tudo depende do quanto a gente se sente capaz e merecedor, tá bom? Eu queria que vocês deixassem aqui coisas que vocês já cocriaram, deixa aqui nos comentários, pode ser coisas pequenas, pode ser coisas grandes, dúvidas em relação a tudo que eu falei aqui, tá bom? Eu só queria hoje compartilhar com vocês algumas das coisas que eu consegui com a lei da atração, tá bom, pessoal? Um beijão, até a próxima, tchau, tchau!